isso não fica claro para nós, isso gera um conflito muito grande dentro do nosso coração. E hoje eu tenho percebido que o grande conflito nosso, como igreja de Jesus Cristo, né, como pessoa, é naquilo que nós praticamos, naquilo que nós vivemos e naquilo que nós sabemos. Eu estava falando para o André ontem, né, a gente ficou até tarde conversando. Hoje nós precisamos de uma teologia mais espiritualizada e de uma espiritualidade mais teológica. Ou seja, nós precisamos de um equilíbrio. Porque a gente percebe hoje a igreja investindo muito no ensino teológico, e que não tem problema, gente, isso é benção demais, eu fiz teologia, gosto demais disso, mas está investindo muito pouco na reeducação do caráter. Então a gente conhece pessoas hoje assim que tem um conhecimento gigantesco. Tem um cara aí, nós estávamos falando sobre ele ontem, o Mário Sérgio Cortella, né? Impressionante. Imagina um cara que tem resposta para tudo, é impressionante aquilo lá, aquilo é uma máquina de pensar. Você fica assim o dia inteiro escutando o cara falar, que é uma coisa impressionante. Eu estava no Paraná uns anos atrás assistindo uma palestra sobre educação e ele que foi o palestrante, impressionante, impressionante, gente. O cara é um negócio, um fenômeno. Mas a gente percebe hoje que a igreja tem investido muito no conhecimento teológico, mas investido muito pouco na reeducação do caráter. E quando isso acontece, esse desequilíbrio, que não temos uma teologia mais espiritualizada, uma espiritualidade mais teológica, há esse desequilíbrio. E esse desequilíbrio é o que praticamos, o que vivemos e aquilo do que sabemos. E quando esse conflito existe dentro de nós, ele começa a alcançar o nosso coração, nós nos tornamos pessoas radicais. E nós nos tornamos pessoas tão radicais, mas tão radicais, que nós começamos a odiar o que Deus mais amou, que é o mundo. Nós ficamos com ódio do mundo, nós pegamos uma bronca do mundo, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E quando a Bíblia fala de mundo, a Bíblia não está falando de sistema. O que nós temos que odiar é o sistema, porque o sistema é corrupto, o sistema é falido. O sistema não tem jeito, você pode fazer o que você quiser, esse sistema não tem jeito. Agora, o reino de Deus é constituído por pessoas. E o reino de Deus nada mais é do que uma grande rede de relacionamento. E nós temos que investir na vida das pessoas e ter tempo para as pessoas. Então, alguns até dizem assim, Paulo, mas a Bíblia diz, não amai o mundo e nem as coisas que no mundo há, porque tudo que há no mundo há concupiscência. Volto a dizer, quando a Bíblia fala de mundo, a Bíblia não está se referindo às pessoas, mas ao sistema. E hoje nós vivemos num tempo em que a gente está amando as coisas e usando as pessoas, porque o nosso entendimento sobre mundo é um entendimento totalmente errado. Então nós começamos a odiar o que Deus mais amou. E aí você fala assim, olha que coisa interessante, os caras do Hezbollah, na época do Peru Sendero Luminoso, né? Esses caras aí do Médio Oriente, os caras põem uma bomba no corpo e eles se explodem, e porque são radicais. E aí eu fico falando e pensando, às vezes, nós conversamos com pessoas, gente, que entrou num radicalismo na igreja, que você não tem prazer de conversar com a pessoa, porque se tornaram pessoas radicais. Tão radicais que passaram a odiar o que Deus mais amou, que foi o mundo. Ou seja, pessoas. Pessoas. Então, essa compreensão e esse entendimento, é um entendimento que tem que ficar claro, porque senão a gente começa a entrar na onda do todo. E a gente começa a ter ódio dos detalhes, e a gente começa a murmurar, e se o entendimento não é um entendimento correto, quando você entra na primeira prova, você já dá para trás e já murmura, e quando nós murmuramos, quando Deus nos coloca numa situação complicada, para nos ensinar, e quando você murmura ou eu murmuro, eu estou dizendo para Deus, eu posso fazer melhor do que você. Então, isso é o que nós falamos para Deus quando nós estamos passando por uma prova. Eu não estou dizendo que você tem que passar por uma prova dando glória a Deus. Isso é coisa de baiano lá, sabe? Isso é coisa de música baiana, né? Passar por prova dando glória a Deus é um negócio muito complicado. Então, Deus nem exige isso da gente, mas Deus exige a sacada, o discernimento. É um momento em que eu estou passando, que Deus me colocou para crescimento, porque Ele tem alguma coisa maior para mim lá na frente. Então você não dá para trás, você não sai do lugar onde você está, você permanece, porque você entende que é Deus trabalhando em você, porque Ele quer promover algo maior para você lá na frente. Então hoje essa luta, esse conflito interno do que praticamos, do que vivemos e daquilo que sabemos. Para você entender melhor a respeito disso, se eu fizer uma pergunta para você hoje, quanto vale uma alma? Uma pergunta assim bem evangélica, né? Mas ao mesmo tempo bíblica. Quanto vale uma alma?
Quando você faz essa pergunta, logo alguém já responde: não, a alma vale mais que o mundo inteiro, né? Também uma resposta bíblica, teologicamente correta, vamos dizer assim. Mas talvez a mesma pessoa que tem a resposta teologicamente correta é incapaz de atravessar a rua para poder falar do amor de Deus para um perdido. Eu recebi um casal num treinamento que nós demos em Contagem. Primeiro dia de aula chegou uma senhora, um senhor e um rapaz de uns 25 anos mais ou menos. Ela me apresentou: Paulo, isso aqui que eu já conheci da igreja, esse aqui é meu esposo, veio fazer escola, o treinamento com a gente, esse aqui é um rapaz que nós tiramos da rua. Aquele rapaz ali é como se fosse um troféu para eles. O pastor deles ligou para mim e falou: Paulo, eu estou mandando aí um casal que trabalha com morador de rua, é um casal ponta firme, é o que de melhor nós temos na igreja, está nas suas mãos, treina esse pessoal aí para a gente. Aí eu agradeci a ele pela confiança e tudo mais. De repente, na aula seguinte, o casal já não vem mais, e nem o rapaz. Aí eu liguei no meio da semana e falei: o que aconteceu? Vocês não vieram esse final de semana para o treinamento? Paulo, aí ela falou: Paulo, não sei nem como te contar. A primeira aula que teve foi sobre autoridade espiritual, que inclusive eu dei essa aula no dia. E aí ela falou assim: olha, e nesse dia eu tomei coragem, chamei o meu pastor, o meu marido, e confessei que eu estava tendo um caso com um rapaz. Ou seja, eles tiraram o rapaz da rua, levaram o rapaz para casa, e a mulher do cara estava tendo um caso com o rapaz. Olhando para ela, você nunca imaginaria, por mais discernimento que você tinha no reino espiritual, você nunca imaginava que uma coisa daquela estava acontecendo. Então, era um pessoal que fazia, era um pessoal ativo na igreja, era um pessoal que tinha respaldo da liderança, porque fazia um trabalho brilhante com morador de rua, mas vivia nesse conflito, do que praticava, do que vivia, do que sabia. E esse conflito aqui tem a ver com Marta, Maria e Lázaro. Marta era a da dinâmica da logística, não é? Tudo era trabalho, aquela coisa toda, e tem esse episódio que Jesus vai até a casa dela e tal. E quando Maria vê Jesus, já se prostra lá, já vai lá fazer todo aquele enredo, vamos dizer assim, espiritual, né? Tal, e como se Maria não estivesse fazendo nada espiritual, porque essa é a mentalidade de muitos. E daí a pouco eles começam a trabalhar, e Maria com aquela característica de surpreender o coração de Jesus, né, com a adoração e tal, e Marta lá no trabalho. E Lázaro era um cara que sentava com Jesus e discutia tete a tete ali com Jesus, porque Lázaro era um cara cabeção, que a gente chama de cabeça obesa, né? Porque tem gente que tem uma cabeça grande, mas o coração é raquítico, né? Às vezes o cara é bem conhecedor. Lázaro era assim, Lázaro era um cara que tinha um conhecimento gigante. E aí, quando Lázaro está nesse processo, quando Jesus está nesse processo, Jesus fica sabendo que Lázaro está doente. E quando ele sabe que Lázaro está doente, ele discerne o tempo, fica 4 dias, ou chega, entre aspas, chega 4 dias atrasado, o cara já está morto. Mas aquilo foi propositalmente, porque Jesus sabia que Lázaro tinha que morrer, mas não era a morte pela morte. Ele tinha que morrer para a ressurreição, porque tem coisa na nossa vida que nós temos que morrer. Não tem jeito. Essas 3 figuras da Bíblia aqui, isso dá um tema assim gigante. Eu sempre falo sobre isso, mas não vou entrar nesse detalhe agora. Mas Jesus discerne o tempo, chega atrasado porque Lázaro precisava morrer. Lázaro já estava esperto demais, já estava sabendo demais, já era o cara que já estava batendo tete a tete com o mestre. Então quando a gente começa a se achar, já está na hora de morrer. Olha, gente, se é uma classe que Deus não dá moral, é para missionário. Eu falo uma coisa para você: eu não tenho do que me orgulhar, porque todas as vezes que eu tentei me orgulhar, eu dancei, e dancei feio. Então hoje eu não tenho do que me orgulhar, não tenho do que me orgulhar. Mas às vezes, quando o orgulho toma conta do coração do homem, é um problema, e aí nós temos que morrer. Mas não é morrer por morrer, é morrer para a ressurreição, para ressurgir um novo homem, uma pessoa mais coerente, né? Uma pessoa mais coerente, uma pessoa mais envolvida com Deus, não com a obra de Deus, como esse casal aqui. Era uma pessoa envolvida com a obra, mas não tinha um envolvimento com Deus, porque acabou caindo exatamente nessa situação. Então, se perguntar quanto vale uma alma, todo mundo tem a resposta. Mas às vezes a mesma pessoa que tem a resposta é a mesma pessoa que é incapaz de atravessar a rua para compartilhar do amor de Deus com as pessoas. Então nós vivemos nesse conflito interno. Eu confesso para você que nesses últimos anos muitas coisas impactou o meu coração, muitas coisas. E nós temos percebido que hoje o mundo está vivendo ou está passando por uma grande transição política. Tudo que nós estamos vendo hoje
referente ao mundo, é uma transição política que está acontecendo. Mas duas coisas nesses últimos 15 anos que impactou o meu coração. A primeira foi a eleição dos Estados Unidos quando o Barack Obama ganhou. Parece uma coisa simples. Mas se há 30 anos, 40 anos atrás, você falasse que os Estados Unidos da América teriam um governo negro de origem muçulmana, você ia ser repreendido. Ou talvez alguém queria até expulsar o demônio que estava em você, segundo a perspectiva da pessoa. Porque certamente, quero dizer, você está totalmente equivocado. Pois é, surgiu um governo negro de origem muçulmana nos Estados Unidos da América. Uma outra coisa também que impactou meu coração nesses últimos anos, a invasão dos refugiados na Europa. Ninguém nunca imaginaria que um dia aconteceria essa migração de gente entrando ali pelas fronteiras da Europa, vindo do Oriente Médio e da parte da África Central e da África do Norte. E teve uma cena que me chamou a atenção, eu fiquei bobo com aquilo. Dentro de um metrô na cidade de Madrid. Veio um grupo de pessoas. Quando a polícia da estação de metrô percebe que era algo mais estranho, algo incomum, os caras vão sacar a arma, mas aí começa a entrar aquele tanto de gente, tipo a estação da luz, 5 horas da tarde, mais ou menos assim, né? Que você entra, aí você fala, eu quero voltar, mas não dá mais para voltar, porque já tem aquele turbilhão de gente lá atrás. Mais ou menos assim. E o policial, essa cena, o policial ficou assim, ó, olhando, e aquele monte de gente. As fronteiras, as pessoas fazendo barricada lá, cordão, isolando para as pessoas não passarem, e aquele povo invadindo as nações sem passaporte, sem documentação, sem nada. Então, 2 episódios que me chamou a atenção nesses últimos anos. Então, isso é uma prova que o mundo está passando por uma grande transição política. E nós, como igreja, nós temos que estar atentos a essas questões que estão acontecendo pelo mundo afora. Porque parece que tudo muda, mas parece que a nossa cabeça é difícil de mudar, ou às vezes o processo é muito lento. Lá no Nordeste a gente fala que tem gente que é igual rabo de cavalo, cresce para baixo. Né? O cara não se envolve, quando ele cresce é para baixo. É um negócio impressionante. Tem gente que você conversa com ele está pensando, mas na igreja de 20, 30 anos atrás, a gente não é funcional mais isso. Nós temos que começar a repensar. Ah, Paulo, mas qual é a solução? Às vezes as pessoas chamam a gente para falar de igreja e falam, Paulo, eu tenho esse bairro aqui. O que você acha? Qual é a solução que nós... Eu não sei, porque nós não temos a solução. Mas se a gente buscar em Deus, certamente Deus vai dar a resposta que nós precisamos. O problema é que nós queremos pegar já as receitas prontas da Bíblia. Você nunca vai ver na Bíblia Deus repetindo uma estratégia de trabalho, de invasão de uma cidade para destruir um povo, sendo a mesma. Sempre é uma estratégia diferente, porque os caras buscavam. E quando não buscaram, quebraram a cara, que foi o caso da invasão da cidade de Ai. Então sempre é uma estratégia nova. E eu acredito que essa estratégia, sendo buscada para a região, Deus vai dar e a igreja vai ser bem sucedida naquilo que nós chamamos de implantação do reino, ou do que a teologia da missão integral diz, né? Nós estamos apontando, né? Sinalizando o reino. Né? Então, quando a gente entende dessa forma, fica mais fácil, fica mais leve para se trabalhar. Porque senão vai sempre na força do braço e isso se torna uma coisa bem pesada. Né? Então, essas duas coisas me chamou a atenção nesses últimos anos. Porque, na verdade, o mundo está passando por essa grande transição política. A gente está tudo mudado. Está tudo mudado. Né? Não tem mais nada seguro. Quando eu era funcionário público, que eu entrei, a gente batia no peito e falava, eu sou funcionário público, quem vai me demitir daqui? Né? A gente se orgulhava. Entrou um governador chamado Valdir Pires e mandou 5 mil funcionários públicos embora. Não tem mais nada seguro. Né? Eu quero um concurso público, isso me dá estabilidade. Meu amigo, a única coisa segura hoje chama-se Palavra de Deus. Amém. Você nunca vai ver um pedaço do céu. Vou olhar para o horizonte, até um pedaço do céu caído, vamos lá consertar. Você nunca vai ver isso, porque tudo que Deus faz é perfeito. Mas o resto é o resto. Agora, o cara que tem Jesus no coração, até um câncer se justifica. Você chega no Rio de Janeiro, né? Aí você vê ali na Copacabana aqueles caras fortes, né? Eles andam tudo assim aberto, mas com pudo, rosa na mão, né? Um cachorrinho pudo. Aí você olha assim e fala, olha o tamanho desse cara com pudo, né?
Só que esse camarada, ele se orgulha do corpo, né? Salvador tem muito disso, né? O baiano, ou de Salvador, no interior não, mas de Salvador, os caras gostam disso, né? Eles andam tudo, bombadão, aquela. E na época de carnaval, você precisa ver, né? Os caras parecem um robô, eles andam assim, porque toma até Ivomec, aqueles remédios para cavalo, né? Muitos deles até morrem, né? Aqueles caras tudo forte, porque eles se orgulham da saúde. E todo mundo que se orgulha da saúde, eu sempre estou dizendo, meu amigo, tem um negócio chamado câncer, que quando vem, não quer saber se é rico, se é negro, se é branco, se é pardo, se tem dinheiro, se não tem. Ele passa geral em todo mundo. Aí o cara fala assim, não, mas eu tenho uma grana aí, gente, olha esse dinheiro aqui está guardado e tal. Meu amigo, do jeito que está indo a nossa nação, para você voltar a guardar dinheiro embaixo do colchão não custa nada. Esse tal de sistema financeiro, para quebrar, não custa nada. Isso a qualquer momento pode quebrar no Brasil. Tem muitas instituições financeiras já falindo aí. E vez ou outra você vê alguma coisa nas redes sociais, né? Segura aí que daqui a pouco pode acontecer alguma coisa. Então não tem mais nada seguro. Porque até para o ferro tem um negócio chamado ferrugem. Até o ferro, que é algo forte, tem uma coisa chamada ferrugem. Mas quando nós temos Jesus, até um câncer se justifica. Até um câncer se justifica. Porque nós vivemos na dinâmica do Espírito. E quem vive na dinâmica do Espírito sabe que a qualquer momento um milagre pode acontecer. Aleluia. Porque o juiz diz assim, olha, isso aqui não tem jeito. Não tem jeito, mas a última palavra não é dele. O médico vai lá e fala, você está doente em 3 meses, você morre. Mas a última palavra não é dos médicos. Então essa é a nossa diferença. Porque nós vivemos na dinâmica do Espírito. Mas se eu morrer aqui e colocar um cara ímpio aí, sabe, mal da sociedade, do meu lado, em 3 dias os corpos vão estar em decomposição. Ninguém é melhor do que ninguém, nada. O que nos diferencia é essa dinâmica do Espírito. Mas se você vive na igreja como qualquer um, vivendo de qualquer jeito, não entende essa dinâmica, gente, muda em quê? Não muda em nada. Você não consegue influenciar pessoas, você não tem uma vida, né? Eu gosto dessa expressão que os pentecostais usam, né? Deus vai te pegar na curva. Tá? Deus vai te pegar na curva, que até dá um medo da gente, não? Deus vai te pegar na curva, você fica... Mas eu tenho orado para Deus pegar a gente na curva, na reta, de tudo quanto é jeito, porque nós precisamos amadurecer, gente. Olha, gente, eu vou falar um negócio para você. Eu trabalhei muitos anos com liderança de base. Eu faço parte de liderança de Jocum já há muitos anos. Já abri base, já peguei base em andamento, já abri coisas novas, já me experimentei de tudo. E essa semana eu tive uma conversa com a Anne, que é a líder da base da Jocum de Salvador. E a Anne falou, Paulo, nós temos um problema aí já agudo há muito tempo, e com um casal aqui na base, eu queria que você ajudasse a gente a resolver. Eu falei, Anne, mentira disso, pelo amor de Deus. E eu fiquei anos da minha vida apagando incêndio, dentro de base, me desgastando, porque o sistema de liderança que tem hoje em muitos lugares, inclusive dentro das organizações missionárias, é um sistema que só serve para 2 coisas, deixar você doente e destruir o seu casamento. E o mesmo cidadão que o líder foi lá, orou na casa dele, ganhou a família dele para Jesus, expulsou o demônio do miserável, quando ele tem uma situação para resolver com a liderança, ele não tem dó não. Eu sempre digo, membro de igreja é igual torcida de futebol. Pregou bonito, todo mundo aplaude, mas se jogou feio, todo mundo apedreja. Gente, é impressionante. E aí está lá o líder estirado no caixão, e o miserável passa e fala assim, olha, ele era até gente boa. Me ajudou muito na época, mas nunca reconheceu em vida. De chegar e dizer, pastor, muito obrigado, porque o senhor me ajudou a minha família. Mas se faz isso aqui de erro, gente, olha, ninguém quer saber. A gente vê aí tantos líderes hoje feridos, tanta gente boa que ajudou muita gente, mas que por um vacilo ou outro na vida está aí jogado às traças, que ninguém visita mais, né? Que está frustrado com a igreja, que está isso, que está aquilo, porque também não tinha muita estrutura, não conhecia essa dinâmica do reino e tal. E às vezes a gente vai caminhando por aí, que na verdade não tem nada a ver com a cultura do reino. Então, dentro dessa estrutura de sociedade urbana, pós-moderna e globalizada, o homem se tornou entre aspas, como alguma coisa. Ou seja, o homem hoje não é absolutamente nada na sociedade. Eu estava na Avenida Paulista, um tempo atrás, com uma equipe trabalhando, e daí, terminamos o evangelismo, eu saio com o pessoal da base, conversando ali pelo centro. Daí a pouco vem 2 moradores de rua e um cachorro. Entre um morador de rua e o outro tinha um cachorro. E o cachorro vinha assim. Passou um carro de reportagem da Record, parou o carro na frente, desceu a garota da reportagem, foi lá, acordou os 2 moradores de rua e falou assim, moço, esse cachorro, o que ele tem? Ele está doente?
O morador de rua falou, não, ele está bêbado. Aí quando falou ele está bêbado, me despertou, eu já encostei ali para saber, ué, bêbado, cachorro bêbado? A gente quando acha que já viu de tudo, sempre faltou alguma coisa para ver, né? Ele falou, não, o cachorro está bêbado. É que a gente bebe e joga para ele, jogou aquele potinho de cachaça, né, que deixa o rosto da pessoa bem redondo e o calcanhar redondo também, né? Então, aquele carotinho de cachaça lá, todo morador de rua gosta daquilo. Daí jogou lá o negócio e o cachorro batendo a pata tentando virar. Como a coisa era muito redonda, ele não conseguia, mas o cara pegava e jogava na boca do cachorro. Não, desde novinho, porque ele bebe com a gente aí, tá? E vive assim. A menina falou assim, mas o senhor não tem como me dar esse cachorro para eu cuidar dele? Eu falei, não tem como não, senhora. E daí a mulher jogou tudo, até que ele deu o cachorro. Aí nós pegamos o contato daquela menina. E nós começamos a acompanhar a saga daquele cachorro. Uma semana aquele cachorro a gente tinha passado por todos os exames. 15 dias depois, aquele cachorro já tinha uma página no Facebook. E depois, uma senhora da Pamplona adotou aquele cachorro. Então, o cachorro hoje mora na Transversal da Paulista. Mas os 2 moradores de rua estão lá até hoje. Então, tem alguma coisa errada na nossa nação que a resposta está com a gente. Não é possível. Não é possível que você vive numa nação onde animais... Gente, se você hoje der... Eu não estou fazendo apologia a maus tratos de animais. Mas se você hoje der um chute no cachorro, você pode ir para a lua. Porque onde as pessoas te encontrarem, os caras vão querer matar você, a sua família, os seus descendentes. E vai acabar com a sua geração, até a 15ª geração sua. Acabou para você. Mas nós temos que bater. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que hoje, 300 crianças, 1000 crianças que nascem no norte e no nordeste, 300 chegam à fase adulta sem um documento. Mas eu trabalhava na Secretaria da Agricultura na Bahia, e eu garanto uma coisa para você, não tem uma vaca na Bahia hoje que não tem um documento, ou melhor, no Brasil, por causa do esquema de exportação. Então, todo animal, quando nascia, a gente ia com a viatura da Secretaria, colocava uma placa de titânio, ia uma numeração e acompanhava aquele animal. Então, não tem uma vaca no Brasil sem documento, mas a cada 1000 crianças que nascem no nosso Nordeste, chega na fase adulta sem um documento. Tem alguma coisa que alguém precisa explicar. E a Bíblia tem resposta para isso. E nós temos ferramentas para isso. Então esses temas não é coisa, eu vi isso, não, amanhã eu vou sair aqui fazer. Não é isso, a proposta não é essa. A proposta é que a gente para por um tempo para a gente refletir qual que é mesmo o nosso papel diante desse contexto que nós estamos vivendo. Urbano, pós-moderno e globalizado. A globalização, na verdade, gente, veio para atrapalhar a vida de todo mundo. Eu estava numa cidadezinha lá na fronteira do Uruguai, aí tem aqui a faixa aqui, ó. Para cá é Uruguai, para cá é Brasil. Aí eu tenho um vizinho aqui. Eu quero mandar uma carta para ele. Eu atravesso a rua aqui e dou uma carta para ele. Mas isso não pode. Você pode até fazer isso, mas é ilegal. Aí eu estou aqui na fronteira. Tem casa que o quarto está no Uruguai e a sala está no Brasil. Porque é só uma faixa que divisa, né, os 2 países. Aí o que é que eu tenho que fazer? Aí eu mando uma carta para o correio da cidade. O correio da cidade manda a carta para Porto Alegre. Porto Alegre manda aqui para a Central de São Paulo. A Central de São Paulo manda para Foz do Iguaçu. Atravessa a fronteira para chegar no Uruguai. Pois é. Então tem coisa que parece que não é para facilitar a nossa vida. Tem coisa que é para complicar a nossa vida. E isso tem a ver com a globalização. Né? Tem a ver com a globalização. Mas nós, como igreja, nós precisamos ter resposta para isso. Agora, nós vivemos hoje dentro de um contexto dentro dessa sociedade que nós vivemos hoje, não tem mais espaço para uma igreja que apenas canta e dança. E hoje nós temos música que fala sobre isso, né? Somos a igreja que canta e dança, que pula, né? Na presença de Deus, dá vontade de pular, mas não dá vontade de orar, não dá vontade de ler a Bíblia, não dá vontade de estudar. É um negócio assim que você fica se questionando. 70% das nossas músicas hoje, evangélicas, fala de promessa, mas não fala de condição. Tem tudo na... Gente, não tem nada de graça. Até a graça teve um preço grande a ser pago. Então, quando você canta alguns tipos de músicas, e hoje é quase 70%, é umas músicas melosas que falam de nós. Porque o crente acha que Deus é só dele. A gente não acha que Deus é o Deus da sociedade. A gente acha que Deus é apenas o Deus do templo. E que tudo acontece aqui, que nada acontece lá. Tem uma igreja numa cidade aqui chamada Cidade Ademar, que na verdade acho que não é uma cidade, acho que é um bairro de São Paulo, né? Mas o nome é Cidade Ademar, uma igreja batista. Pastor Daniel, uma big de uma igreja que ele construiu, anos construindo a igreja. Em frente à igreja tem um terreno de macumba.
E ele sempre dizia, Paulo, nós vamos comprar esse terreno de macumba, nós vamos comprar esse negócio, fazer uma igreja. Mas nesse tempo que eu estava nessa igreja lá, vez ou outra a gente aparecia por lá fazer algum tipo de trabalho com ele, eu nunca vi nublar e a chuva cair só no telhado da igreja e deixar lá o pessoal do terreiro de macumba passando calor. Né? Não, olha, Deus é o Deus só dos crentes, só a nuvem só veio aqui para o telhado da igreja e lá o sol está causticante, faltando água lá para os caras, porque Deus está castigando os caras. Então a gente não acha que Deus é o Deus da sociedade, a gente acha que é o Deus do templo. E Deus uma vez chamou Jeremias e falou o seguinte, olha, você vai ficar de campana na porta do templo e quando os caras entrarem para me adorar, você vai evangelizar eles. Aí os levitas mais espertos correram para os fundos, ele falou, você vai para os fundos também. E você vai dizer, olha, eu vou impor condição para me manter aqui no templo, porque os caras que vêm para cá, que louvam, que adoram, que pregam, na sociedade exploram o oprimido, as viúvas, os órfãos, e prestam dinheiro a juros, e eu esculacho só lá fora. Então eu vou impor condições para me manter aqui no templo, porque eu sou o Deus do templo, mas eu também sou o Deus da sociedade. E Deus começou a jogar duro com isso. Então nós precisamos entender que hoje, nessa estrutura urbana pós-moderna globalizada, não há mais espaço para esse tipo de louvor, que Deus é só... Gente, antigamente era pelo Senhor marchamos, e você vinha para a escola dominical, é igual na África é assim, os crentes africanos das igrejas negras, na África do Sul, né, porque tem igreja de morena, igreja de branco, igreja dos negros, até hoje tem isso lá. Então, os caras saem já com gosto de sangue na boca e pegam todo mundo pela rua para evangelizar. Era a crentaiada brasileira na década de 80, pelo Senhor marchamos, exército poderoso, os caras já iam, já pegavam todo mundo e evangelizavam em trem, em metrô, aquela coisa toda. Hoje não, hoje é cura minha alma, cura minha frieira, né? Cura o meu coração, é aquela melação toda, e aquele negócio só para mim, e só para mim, e só para mim. E esse Deus que é o Deus dos crentes, esse Deus que é o Deus dos crentes, né? Um monte de ferida. Ah, por que você é assim? Ah, a minha tataravó era assim, então eu herdei isso da minha tataravó. E o cara fica anos fazendo gabinete pastoral, né? Porque um dia ele tomou um cálice de vinho e ele tem um remorso até hoje. E toda vez que eu passo num bar eu lembro, gente, dá vontade de beber de novo. E o cara vai vivendo assim. O leite derramado, né? Porque eu fui abandonado, porque um dia eu estava num lugar, a liderança olhou para mim com o olho torto assim, e aí eu já me ofendi, e de repente o cara até era caolho, ele tinha um problema, né, no olho, e olhou por causa disso, não é nem porque olhou errado o cara, é porque o cara já tinha um problema mesmo na visão lá e acabou olhando o cidadão daquele jeito. Então, é o tipo de... Gente, de resolver coisa com crente hoje é a coisa mais difícil que tem, porque aí você tem que orar um ano, e você tem que ter estratégia, como que eu vou falar com ele? Porque se eu falar assim, ele vai embora. E aí você tem que viver pisando em cascas de ovos, sabe? Olha, você que é líder de ministério, departamento, se você tem um problema para resolver com alguém, e se esse problema já está atingindo as suas madrugadas, se você está ficando sem dormir bem, já está na hora de resolver. Porque é difícil você resolver coisa com crente hoje, muito difícil. Né? Gente, e eu não estou falando de gente que está chegando na igreja, não. Gente de anos no evangelho. Né? É difícil. Outro dia eu estava numa palestra com os pastores, e eu falei assim, olha pastor, lá em Salvador, no Jardim no Nordeste de Amaralina, eu falei, ó, se você quiser dinamizar a evangelização na sua igreja, ganhe os maconheiros da comunidade. E pare de ficar investindo nos donos da igreja. Esse povo velho de 30, 40 anos na igreja que não quer nada. Porque o maconheiro, quando ele vem com tudo. Ele vem com tudo. Se você quiser fazer um trabalho social na igreja, filé, evangelize um espírita, kardecista, e traga ele para a igreja para você ver. Esse cara tem o coração transformado, mas ele não vai perder de vista o que ele fazia, não, porque os caras conseguem fazer um trabalho impressionante. Eu estava num jornal chamado Standard, ontem eu estava falando para o André. Um projeto social, ou melhor, o espiritismo kardecista, cresceu no Brasil, baseado em cima de uma falha da igreja evangélica, que os caras investem muito na área social, e nós investimos muito pouco na área social. Então, nós estamos dizendo que o Brasil está deixando de ser um país católico, se tornando um país evangélico. Isso não é verdade. O filme de Chico Mendes, de Chico Xavier, está na 3ª edição. Os caras estão gastando milhões. Você acha que se um negócio não tivesse funcionando, os caras gastaram milhões para fazer um 3º filme sobre a vida do cara? Então, pelas beiradas, pelas bordas, nós temos aí hoje, em média, no Brasil, de quase 50 milhões de espíritas. Só que espírito não sai por aí dizendo, né? Olha, eu vou ali e vou, final de semana eu vou limpar aquele colégio lá, vou pintar aquele colégio.
Eles fizeram isso lá em Belo Horizonte um dia, final de semana, os idosos os kardecistas foi lá, pintou o colégio, e aí no dia seguinte a televisão foi lá e entrevistou o líder do grupo lá, e ele falou, o senhor não vai fazer nada? Não vai? Ele falou, não, basta os alunos chegar na segunda-feira e ver que está tudo bonitinho. Mas se é a gente, a placa da igreja tem que aparecer, né, aquela coisa toda, e a gente vai querer fazer. Quando eu falo a gente, não estou generalizando não, sabe? Mas no geral é assim, a gente quer aparecer, né? E eu vi uma igreja que ia fazer um trabalho, eles fizeram um balão bem grande, com o nome da igreja, porque o balão sobe e fica preso a uma corda. Então de longe você vê que tem uma igreja trabalhando ali, para dizer que a igreja tal, a denominação tal, está trabalhando ali. Então eles vão crescendo na surdina, sem se falar muito. Mas hoje nós temos aí sempre os espíritos espalhados para tudo quanto é lugar, né? Os caras geralmente não se fala muito. A família da minha esposa, tudo é uma família ligada à igreja evangélica. Mas agora essa outra geração estão envolvidos aí com a questão do espiritismo, né? Que já é um outro problema. Pois não, meu irmão? Fica à vontade. Eu vou fazer uma pergunta para o missionário. Sim, mas não faz difícil não, viu? Não, na verdade seria uma opinião, né? Sim. E assim, a gente tem acontecido muitos movimentos trazendo um tipo de avivamento. Sim. E eu entendo que, na verdade, o avivamento que acontece na igreja, que é o que acontece nas cartas, é um avivamento que traz a mudança de pensamento e de atitude. Sim. Muitas vezes a gente fala muito sobre sair para fora e ganhar pessoas para Cristo, mas eu queria fazer a pergunta assim, o senhor vendo a igreja atuar hoje no Brasil, porque uma coisa é ir ganhar a pessoa para Cristo, mas o discipulado é muito importante. O senhor julga que a igreja brasileira, do jeito que está hoje, ela tem capacidade de discipular alguém? Tem. Sabe um parênteses? Teve uma moça que eu ajudei ela aceitar a Cristo. Ela estava numa dificuldade, eu ajudei ela, orei por ela e ela aceitou a Cristo. E eu tenho contato dela até hoje. Eu conversando com ela esses dias, ela falou que ela não está em igreja nenhuma, porque todas as igrejas que ela passou simplesmente a rejeitaram pelo passado que ela tinha. Então, às vezes, a gente vê um contexto. Às vezes, tem tantos missionários dando a vida para ganhar almas, mas só que quando chega num contexto de uma igreja cuidar dela, não há isso. Não consegue, né? O senhor acha que isso é uma falha de uma pessoa ou a igreja também tem que ter essa postura de acolher? Eu não estou indo lá para evangelizar, mas ele está aqui, eu apoio. Essa resposta eu vou dar mais ou menos assim. Eu estive em Jiquié e um pastor me convidou para falar sobre estratégia de evangelismo. E aí eu falei para ele que hoje você põe lá no canal de YouTube ou qualquer rede social, você vê muito material sobre evangelização, não é como evangelizar, como abordar e tal, aquela coisa toda. E eu dizendo para ele que na década de 80, eu sou fruto dessa época lá em Jiquié, que a gente saiu turbilhões de gente pelo meio das ruas evangelizando. E eu estava falando para o André, na época era um negócio tão doido que a gente entrava no Fusca, 14, 17 pessoas no Fusca. Saía todo mundo com o rosto grudado assim no vidro do carro, porque não tinha espaço nem para respirar. Andava quilômetros e quilômetros para evangelizar. Um monte de garoto, tudo querendo fazer uma coisa sem saber. E aí a gente chegava numa casa e quando a gente estava orando, a cortina da mulher balançava. Uma vez a gente ateu fogo na cortina da mulher, dizendo que era um demônio. Falou, esse negócio aqui está balançando, isso aqui deve ser algum demônio. Então a gente ateu fogo aqui. No dia seguinte o pastor fez a gente ir lá e pagar a cortina da mulher e aí se regenerar. Mas eu estava falando para ele, na época era todo mundo querendo. Porque a gente tinha uma paixão que era uma coisa impressionante. E hoje o que falta é paixão. Por isso que a gente não consegue fazer isso. Né? A gente tem muita estrutura boa, né? A gente vê as igrejas estrutura boa, né? É confortável. Nós temos jeitos hoje, formas, né? de meios de se discipular. Mas eu acho que a preocupação da liderança sempre cara, nós temos tudo, mas nós não temos pessoas hoje disponíveis a isso. Porque nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo para o reino. Então essa é a dificuldade. Né? Então o cara tem tempo para namorar, o cara tem um monte de coisa, mas quando se fala da obra de Deus, a coisa já fica meio estreito. Então, na verdade, hoje o que a gente falta não é nem meios, porque meios nós temos, não é nem capacidade. Capacidade de Deus já nos capacitou. E tem coisa que nós vamos aprendendo fazendo, né? Mas o que falta é paixão. E não é paixão pela obra, não. É paixão por Deus. Então, naquela época que a gente saía lá tendo fogo na cortina das pessoas, não era nada de maldade porque a gente queria destruir a casa da mulher. Né? Já pensou se tivesse forro de PVC na época, ia ser uma loucura. Então não era porque a gente... Mas havia uma paixão, sabe? E hoje esses caras são pastores, outros estão envolvidos com missões, né? Porque tinha aquele desejo. Eu estava no meio do povo chamado Povo Suto, na África do Sul, e
No meio do desertão ficava aquele povo lá, né? Então a gente passava no supermercado, pegava comida que ia vencer 3, 4 dias depois e levava no supermercado, dava pra gente, lotava as caminhonetes e levava lá pro meio do deserto. Quando chegava lá, a gente pegava lá, colocava os alimentos lá e as crianças ficavam assim com o olho em cima porque aqui é assim, olha gente, eu vou dar um repolho para esse garoto aqui comer. Não, ele tem um discernimento, não, isso aqui não é para comer assim, né? Porque o repolho tem que preparar assim, tem que fazer assim para poder comer. Lá na África, nessas regiões, não. Do mesmo jeito que se come uma cebola, se come uma maçã. Não tem esse discernimento, porque lá tudo é comida, entendeu? O que vai aliviar é a fome, não tem, né? Então não tem essa. E aí a gente colocava aquele monte de alimento e as crianças ficavam assim, ó. Ficava babando, mas não metia a mão. Eles esperavam a gente, naquela fila gigante lá, poder dar para eles, né? De longe a gente escutava os barulhos da boca, eles ficavam, né, querendo pegar o negócio, mas não pegavam. Então dava um pepino para um, que o moleque saía comendo, dava uma cebola para outro, dava aqui um... Então a gente não falava, vou te dar essa maçã, mas divide com ele, porque essa maçã você pode comer agora, isso aqui você vai preparar. Primeiro porque não tinha nem lugar para preparar aquilo, né? Então ele ia pegando, ia dando, o pessoal ia, eles iam comendo, né? E aí um dia um holandês subiu no capô da caminhonete e gritou para o pessoal ficar em silêncio, porque eles estavam lá dançando no meio do deserto, aquele poeirão subindo, a comida chegou, mas eles continuavam dançando, não queriam nem saber. E o holandês falou, não, você tem que respeitar a gente e tal. Aí se levantou um rapaz que era o líder lá do povo suto e falou assim, olha, por que você está gritando com a gente? Nem a nossa língua você sabe falar, o que você quer? Aí aquele holandês desceu do capô da caminhonete triste e falou assim, ó gente, eu saí da Holanda porque eu amo esse povo, vim aqui para a África e esse povo me trata desse jeito. Aí uma brasileira que estava com a gente falou assim, olha, é exatamente por isso que você está decepcionado. Porque você, quando ama a obra de Deus e o povo, você corre um grande risco de se decepcionar. Mas quando você ama a Deus, não. Então ele estava com o coração dele no povo. Não, eu amo aquele povo. Você pode até amar aquele povo. Mas se o seu coração não estiver em Deus, aí você vai ter sempre um motivo de murmurar. Eu estava conversando com um pessoal outro dia, que o pessoal, muita gente solteira, né? Muita gente que casa em missões, mas tem muita gente solteira. E eu estava falando para as meninas outro dia, você já se perguntou por que você continua solteira? Ah não, eu não orei sobre isso não. Pois é, porque quando você está solteira, talvez Deus não está dando livramento a você, talvez Deus está dando livramento ao outro. Você já pensou nisso? Ah não, nunca pensei. Pois é, porque parece que a gente é crente, nós somos os melhores. Talvez o cara ímpio lá já orou e disse assim, Senhor, me livre de todo mal, amém. Deus ouviu a oração do cara e o cara nem se aproximou de você. Então esse tipo de murmuração começa a reclamar quando você ama as coisas. Não, eu amo aquele povo, porque gente, não tem um povo mais malandro do que africano. Africano é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Sabe? É uma coisa impressionante. Os caras, e olha, quando se trata ali daquele norte da África, Nigéria, tem um monte de gente, não estou dizendo que todos são assim, mas os caras são, sabe? Lá o negócio é complicado. Eles fazem de tudo, e quando você é estrangeiro, os caras acham que se você está lá, você tem dinheiro. Na cabeça dele funciona assim. E os caras querem te, sabe? E outra, eu não estou falando isso, não é um povo ímpio. Nós temos muitos problemas com a Jocum na parte ocidental da África. Todo jocumeiro que sai do Brasil para trabalhar na parte ocidental da África, eles não se submetem à liderança local. Porque aqueles caras ali, ó, da Somália, Sudão do Sul, Etiópia, os caras são ruins. E eu estou falando de gente da Jocum. Os caras oprimem, se você não andar como eles querem, os caras te perseguem. É um negócio muito complicado. Então, liderança africana é dureza, sabe? É dureza. Mas, às vezes, né, falta desse conhecimento de cultura. Né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é basicamente isso. Nós temos essa estrutura. Nós temos hoje meios de fazer, mas falta material humano. As pessoas não querem se comprometer mais com isso. Né? Eu vou gastar meu tempo aí investindo em vida de pessoas. Né? Então, geralmente, hoje não se quer muito isso. Né? Não se quer gastar muito tempo com isso. Mas nós temos sim. Mas eu acho que o que falta hoje é paixão. Sabe, essa paixão que move o coração, né? Que faz queimar a cortina, mas ao mesmo tempo querendo acertar. Né? Eu estou fazendo, mas eu quero acertar. Né? Então, dentro desse contexto urbano pós-moderno globalizado, a gente ficou meio que repetitivo. Né? Então, você faz isso porque eu faço isso porque outra igreja faz, mas eu acho assim porque tal igreja faz. A pergunta é, por que você vai para retiro de carnaval? Eu vou porque todo mundo faz, então eu também vou lá e acabo fazendo. E a gente fica igual papagaio, repetindo o que as pessoas dizem, né? Então, por exemplo, eu não usei perfume francês. Mas se alguém me perguntar, perfume francês é bom? Eu falo, é bom. Mas eu não usei, mas eu estou dizendo que é bom. Todo mundo fala que é bom, então é bom. Eu vou dizer que é ruim, se todo mundo fala que o negócio é bom, né?
Então a gente fica assim, repetindo sem saber o porquê da coisa, né? Mas nós precisamos ter esse entendimento, claro, sobre a questão do reino de Deus. E nesse mundo urbano, pós-moderno e globalizado, nós temos que entender, nesse contexto que eu falei de música, toda promessa tem uma condição. E hoje tem Deus de aliança, Deus de promessa, mas não tem condição. Gente, tudo que tem promessa, mas que não tem condição, ou é político ou é religião. Mas no reino de Deus, se tem uma promessa, tem uma condição. Deus vai fazer isso, mas a sua parte é essa. Sempre tem uma condição. E às vezes tem promessa que tem até duas condições. Mas a gente está cantando coisa, né? Então restitui, eu quero de volta o que é meu. E aquele cheque sem fundo de 5 anos atrás? Sabe, aquela garota que casou, vive mal no casamento hoje, porque um cara da igreja falou muita coisa na época, que ia casar, prometeu muita coisa, defraudou aquela pessoa, não casou, hoje ela é casada com outra pessoa, mas vive mal no casamento por causa de uma defraudação que aconteceu há um tempo atrás. E aqueles irmãos que às vezes chegam a falar mal de alguém, né? Gente, olha, esse negócio de falar mal de liderança, gente, isso é um negócio triste. Triste. A gente estava no país aí da África, e um cara da equipe nossa lá resolveu fazer uma crítica à esposa do pastor da igreja. E as portas se fechou na nação quase inteira para a gente na época. E eu sempre digo, gente, não fala mal de esposa de pastor, porque é um problema também, sabe? É um problema. Esse pastor se revoltou lá contra a equipe, não teve jeito. Então esse negócio de falar mal de liderança, isso é muito ruim. A gente perde muito com isso, sabe? A gente perde muito com isso. Então é melhor sentar, conversar. Se não concorda, se concorda. Mas essa coisa de falar mal, eu aprendi isso. Esse negócio, essas críticas boas, às vezes um comentário que se faz, é muito ruim. Isso prejudica muito. E não é as pessoas só não, é a gente principalmente. Né? Principalmente a gente. Então, dentro desse contexto aqui que nós vivemos hoje, nós precisamos entender que toda promessa tem uma condição. Né? Então nós precisamos discernir o tempo, então. Nós precisamos discernir o tempo. Porque cada época tem o seu tempo, cada tempo tem o seu espaço e cada espaço tem a sua demanda. Então qual é o tempo que nós estamos vivendo hoje? Nós precisamos discernir esse tempo como igreja. Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Qual é o espaço que nós estamos inseridos? E qual é a demanda do lugar? Eu estava assistindo uma matéria, eu estava assistindo um programa chamado Roda Viva, e nesse programa estava Marina Silva. E aí alguém fez uma pergunta para Marina Silva, e a Marina Silva respondeu o seguinte: nos dias de hoje, não existe pessoas analfabetas. Não, analfabeto nos dias de hoje não são mais as pessoas que não sabem ler ou escrever. Analfabeto nos dias de hoje são as pessoas que não sabem fazer a leitura do cenário onde vivem. Quando eu escutei aquilo deu um giro na minha cabeça, porque analfabeto nos dias de hoje não são mais as pessoas que não sabem ler e escrever, mas são as pessoas que não sabem fazer a leitura do cenário onde eles vivem. Olha que coisa interessante. E aí quando você faz hoje uma pergunta, ou quando você está dentro de um seminário, alguns anos atrás, a gente chegava nas conferências de missões, era assim, o pessoal perguntava para a gente, fazia a seguinte pergunta: irmão, diga uma coisa para mim, as pessoas que estão vivendo hoje nos cantos da terra, nos lugares longes, se Jesus voltasse hoje, por que eles não ouviram falar do Evangelho? Será que essas pessoas seriam salvas? Essa era a pergunta de 5, 6 anos atrás nas conferências. Hoje as perguntas são: e a nós que estamos na igreja, que somos membros de igreja velhos, que conhecemos o Evangelho, se Jesus voltasse hoje, será que seríamos salvos? Então a pergunta inverteu para a gente agora. Porque estar numa igreja evangélica não significa que você está bem na fita com Deus. Estar na presença do Rei, qualquer pessoa pode estar. Agora, desfrutar dessa presença é uma outra coisa. Você pode até criar um ambiente espiritual, um ambiente de santidade, mas isso não quer dizer que todos estão santificados. Porque no centro da vontade de Deus nós não corremos riscos. Riscos nós corremos fora do centro da vontade de Deus. E tem um monte de pessoas hoje correndo riscos, mas não querem viver dentro do centro da vontade de Deus. E aí, quando a gente está nesses lugares, nesses congressos, a gente escuta muitas pessoas falarem equivocadamente: gente, nós temos que ganhar o nosso bairro, depois nós vamos ganhar a nossa cidade, depois nós vamos ganhar o nosso estado, e aí nós vamos ganhar o mundo. Primeiro que isso não é bíblico.
A Bíblia diz tanto na Judéia como em Samaria. Tanto como é algo simultâneo. A igreja tem que fazer aqui, mas a igreja também tem que estar de olho nas nações. Porque é algo simultâneo. Então isso é bíblico. Aí o cara diz assim, não, mas nós temos que ganhar aqui. E quando você escuta esse papo, não, irmão, nós temos que ganhar aqui primeiro, é que geralmente o cara não faz nada. Geralmente quando esses caras vêm querer amarrar as coisas, né, joga água na nossa farofa, mais ou menos assim, não, irmão, olha, a África está morrendo, mas olha quantos irmãos aqui na igreja não estão precisando de cesta básica. Geralmente é o sujeito que não faz absolutamente nada. E eu tenho falado para as pessoas, se você pensa desse jeito, que tem que ganhar aqui para depois ganhar lá fora, isso não é evangelho, isso é sabotagem. E as pessoas estão sabotando a palavra de Deus. Porque há um interesse maior nisso tudo. Geralmente, quando se tem esse tipo de argumento, esse tipo de conversa, né? Então isso não é evangelho, isso na verdade é sabotagem. E aí quando você pergunta para alguém, naquele contexto anterior que eu estava falando para você, orar é importante? Quem já ouviu um crente dizer que orar não é importante? Que não orar é importante, irmão, orar é importante. Tá? Se você perguntar para um ateu aí, ele vai dizer que orar é importante, ele não vai contrariar você. Não, orar é importante. Mas às vezes o cara que diz que orar é importante, ele não tem uma vida de oração. E tem crente tão cara de pau que ele vem para a escola dominical, estaciona o carro, deixa o filho e vai embora. Tem um monte de gente que faz isso. Eu já vi muito isso acontecer. Ele não tem uma vida de oração, mas ele exige que o filho tenha uma vida de oração. Ele não lê a Bíblia, mas ele exige que o filho lê a Bíblia. Gente, nós estamos criando o que para o futuro? Aí hoje você chega no meio da área musical e você pergunta para as pessoas, quem são as pessoas que você admira, né? As suas inspirações. A minha inspiração é a Paula Valadão. E tem gente que canta igual a ela, fica ridículo pra caramba quando alguém tenta imitar e as pessoas conhecem, né? Não, o cara canta igual a Ana Paula Valadão. A gente, a Ana Paula Valadão, começou a história dela agora. Que inspiração, né? Que história essa pessoa tem para... Porque hoje, os nossos jovens estão precisando de exemplo. Nós cobramos deles, mas nós não queremos ser exemplo para eles. E eles precisam de exemplo. Eles precisam olhar para a gente dentro da igreja e dizer, eu quero ser igual a essa pessoa. Mas aí quando não se tem esse exemplo dentro, as pessoas começam a buscar esse exemplo fora. Eu estava numa feira, na Batida de Alagoinha, lá em Belo Horizonte, numa feira de missões, e aí eu vi no Facebook lá, né, uma pastora de Jequié, eu falei, pastor, você está fazendo, a esposa de um dos presidentes do conselho lá, a pastora, você está aqui nessa feira? Eu também estou, vim aqui visitar a gente, ela falou, não, eu vou ir visitar vocês. Sumiu essa pastora. No dia seguinte, 2 dias depois, eu mandei um WhatsApp para ela, pastora, falou, Paulo, eu não te conto. Eu ia saindo aqui do templo, né, porque lá é um negócio gigantesco. Lá as pessoas começam a entrar 1h da tarde na igreja e não saem. Eu falo, gente, onde é que esse povo se enfia aí dentro? 1h da tarde vai entrando gente, até 7h30 da noite vai entrando gente. Aí eu estava nessa feira, dentro das instalações da igreja, e fui conhecer lá dentro e tal, e realmente é um negócio muito gigante. Aí a pastora falou, Paulo, não te conto, não foi visitar vocês. Quando eu vou saindo da igreja, eu encontro o pastor Márcio Valadão. E eu fiquei tão emocionado que me deu uma diarreia, e eu fiquei no hotel o tempo inteiro, não saí mais. Eu falei, gente, a idolatria era tão grande que a mulher desandou. Né? Uma palavra bem nordestina, né? Desandou. O que é que você tem? Não, eu estou desandado. Quando está desandado é porque, né, nada para no estômago. Aí eu falei, meu Deus do céu, como que, gente, uma pessoa tirou a foto com alguém? Tem pessoas que a gente admira? Claro que tem. Sabe? Mas querer ser igual a pessoa já é uma outra coisa. É impressionante o que a gente tem visto hoje, sabe? Dentro desse contexto que nós vivemos. Então, às vezes você pergunta, orar é importante, mas às vezes a pessoa mesmo não tem uma vida de oração. E aí aquela resposta da Marina Silva me chamou a atenção. Porque analfabeto no dia de hoje não são mais as pessoas que não sabem ler e escrever, mas as pessoas que não... O que ela queria dizer para nós da igreja é as pessoas que não têm discernimento. A Fiat, quando chegou no Brasil, começaram a construir carros. Na época, Fernando Collor, que era presidente, fez uma crítica, disse o seguinte, a Fiat, no Brasil nós não temos carro, nós temos carroça. E isso aí foi uma repercussão, né, nas redes sociais, na época que não tinha, mas nos jornais e tal, aquela coisa toda. Por que ele falou isso? Porque na época a Fiat fazia carro baseado nas rodovias e nas ruas da Europa, que é outro naipe. Quando chegou no Brasil, que era um buraco só, aqueles carros ficavam... Né? Por quê? Onde que a Fiat errou? Na leitura do cenário. Porque se a Fiat manda os técnicos virem até o Brasil para fazer a leitura, construiria carros dentro do contexto das rodovias brasileiras. Mas não, eles erraram na leitura do cenário. Onde que
Aonde nós estamos errando hoje? Na leitura do cenário. Tem um programa brasileiro chamado Big Brother Brasil. Esse programa parece que está na 16ª edição. Gente, os patrocinadores desse programa é um negócio impressionante. É aqui a Motors, é a Colinos, é a Colgate, é não sei o que, só grandes empresas. Se você gosta ou não, o programa está aí, está rolando. Só que esse programa, quando chegou na Globo, um reality show americano que eles compraram, um pacote, esse programa ficou 5 anos engavetado na Globo, e a Globo pegou equipes e mandou para as grandes capitais para fazer pesquisa, para saber o momento certo de colocar o programa no ar. Porque quando a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que o filho da luz, é disso que a Bíblia está falando. Porque o ímpio, quando ele entra numa jogada, ele não entra para perder. Aí eu vou fazer isso para ver o que vai dar. Não, a sociedade não pensa desse jeito. Aí às vezes você escuta alguém dizer assim: olha, irmão, eu estava orando de madrugada e Deus me deu uma revelação que nós temos que abrir aqui um grupo de evangelismo. Aí vem 10 caras de pau chorando aqui na frente, né? Porque entendeu a revelação de Deus e tal. Na semana seguinte, dos 10 só aparece 8. Dos 8 só aparece 6. Daqui a pouco, até o cara que recebeu a revelação de Deus sumiu também. Não tem mais grupo. Porque a gente faz tudo na base da emoção. Eu estava no aeroporto, aí eu vi o pessoal, um pessoal oriental. Não decidi se era japonês, coreano, estava um pouco de longe. Daí eles, se estiver de perto também não ia dar, né? Bem complicado. Daí eles vieram. E aí eu escutei uma conversa ao lado, quando eu estava perto delas, que tinha uma filha que estava chegando e fazia acho que 5, 6 anos que não via. Pois é, eles chegaram perto do outro e ó, fizeram assim, 2 tapinhas no ombro. Se é brasileiro, e fazia aquele escândalo, chamava a atenção do aeroporto inteiro. Pois é, aí o cara olha e fala: nossa, que povo frio, esse povo não ama o outro. Não é isso, gente, faz parte da cultura, né? Aquele coisa ali quer dizer boas-vindas, é a mesma coisa se você tivesse dado um abraço, né? Brasileiro é que é emotivo, né? Chora, aquela coisa toda, mas está fazendo sempre a coisa desproposital. E nós precisamos aprender a fazer a coisa hoje, vamos dizer assim, não é bem intencionado, mas tem uma palavra para isso que me foge agora. Mas nós precisamos fazer a coisa de forma correta, né? Sem ficar se aventurando naquilo. Eu vou... Intencional. Nós precisamos ser intencional naquilo que nós fazemos. Essa é a palavra. Precisamos ser intencional. Eu estou fazendo isso porque eu quero chegar lá. Eu estou fazendo isso porque eu quero ganhar isso. Entende? E não é aquela coisa de ter medo de falar: para que esse projeto aqui? Esse projeto aqui é para ganhar dinheiro. Então seja claro: eu estou fazendo esse projeto aqui porque eu quero ganhar dinheiro e ponto. Aí esse projeto aqui é porque eu quero alcançar um terço do bairro. Então seja claro, exponha a visão, porque é isso que Deus vai fazer. E aí você vai alcançar. Por que você quer fazer faculdade? Eu quero fazer faculdade porque eu quero montar o meu escritório, eu quero ser um advogado bem sucedido. Porque geralmente o crente camufla: irmão, eu estou fazendo faculdade porque eu quero investir no reino. Aí fica bonito, né? Igual aqueles carros que você vê lá, propriedade exclusiva do reino. Que lindo, gente. Que lindo isso, mas realmente não me convence, né? Não me convence. Aí você vê o cara passar pelo semáforo, né? Se tiver irmão na frente, ele já passa por cima e vai embora, não quer saber de nada. Não quer saber de nada. Então, quando a Marina Silva falou daquele jeito, eu tive essa sacada e comecei a perceber, dentro desse contexto aqui que nós vivemos, sobre esse mundo que nós vivemos, né? Dentro dessa estrutura que nós estamos vivendo. Tem o John Stott, né, que faleceu há pouco tempo atrás, que ele tem um livro bem interessante, o título do livro é Porque Crer é Também Pensar. Bem interessante esse livro. E ele diz assim que a entrega sem reflexão é fanatismo em ação, mas a reflexão sem entrega é a paralisia de toda ação. Ou seja, tem gente que reflete demais, mas não faz absolutamente nada. E tem gente que quer partir para a ação de qualquer jeito, mas não se prepara. Então isso também tem a ver com equilíbrio. Quando você canta aquela música, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus, eu quero é Deus, e você fica: eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero é Deus. Quais os riscos que nós corremos quando nós cantamos esse tipo de música? De se tornar uma pessoa radical, uma pessoa egoísta, uma pessoa fanática. Porque a gente se entrega. Não, e aí, irmão, como é que você está indo? Aí, irmão, como é que você está? Não, eu estou indo.
Aí tem uns caras que você chega na igreja e pergunta, irmão, como é que você está? Tá tudo bem? Ele fala, irmão, tá uma benção, se melhorar, vira festa. Vira festa para quem, meu camarada? O pau tá quebrando aí fora, o negócio está indo de mal a pior, manda o filho para a escola, você fica preocupado, estaciona o carro aqui, você fica preocupado, tem medo de sair de casa, né? Você já sai, o banco você entra, faz o que tem que fazer, já sai, o mundo está um caos. E o crente que vive dentro da bolha está dizendo, não, irmão, tá uma benção, se melhorar, vira festa. Mas vira festa para quem, gente? Vira festa para quem está dentro de uma bolha. Vira festa para quem não tem a visão real e a visão do todo. Porque nós criamos o nosso mundo. E aí você entra dentro dos trens da vida, né? Às vezes eu pegava esse trem, muitas vezes aqui, aí você escutava dois irmãos segunda-feira falando, né, dentro do trem. Irmão, como é que foi o culto lá, irmão? Ó, o fogo caiu. E aí o cara já olha assim pro cara e fala, de onde é esse povo, né? Porque eu estava orando, o fogo caiu, aquela coisa. E a gente tem o nosso, sabe? Hoje você não ganha um dinheiro de empresário lá fora, porque o mesmo projeto que você faz para a igreja é o mesmo projeto que você quer alcançar. Uma vez uma igreja em Barretos fez um projeto para evangelizar a festa do peão em Barretos. E aí o pessoal foi lá e colocou, não, porque nós queremos acabar com a prostituição, nós queremos acabar com o cigarro. O cara falou, rapaz, a gente vende 10 milhões de latinha por noite de cerveja, como é que você vai acabar com a... Vai quebrar a nossa festa, então a gente não quer vocês aqui não. Aí convidou a gente lá da Jocum, a gente foi lá, pagou na festa, entramos na festa com uma equipe de 5 pessoas e anotamos tudo de errado que a festa tinha. Criança perdida, gringo, que ficava lá tentando informação, mas que não tinha placa, não tinha gente para informar. Peão que caía daqueles cavalos, daqueles boi, ficava lá horas para o pessoal da Unimed chegar para socorrer. E aí nós anotamos tudo e falamos, fizemos um projeto em cima do erro da festa. Chegamos para o pessoal do Independente e falou assim, está aqui. A gente tem 300 pessoas para trazer para ajudar como voluntário nessa festa. Se vocês quiserem, não precisa pagar nada para a gente não. Mas aqui, ó, os erros que vocês estão cometendo. O pessoal da organização falou, nem a gente sabia que a gente cometia esses erros. E foi assim que nós entramos na festa do Peão de Barretos. Vendo o que de errado que a festa tinha, não o que de certo, não o que de errado. Hoje, tem gente no canal de rádio, no Hospital do Câncer, nas catracas, na parte administrativa, tudo da Jocum. Tudo lá trabalhando de graça durante 10 dias na festa do Peão de Barretos. Mas evangelizando, porque nós temos 2.000 crianças todos os dias na nossa mão que passa pelo Parque do Peãozinho. E essas 2.000 crianças passam pelos estandes, é evangelizada, recebe oração, brincadeiras e uma série de outras coisas mais. Então, nós temos que ter esse discernimento, nós temos que ter essa sacada. Eu não sei se você já ouviu, pastor, eu estou terminando, desculpa, já passei 5 minutos do horário. Não sei se você já viu, hoje tem você escuta muito essa coisa, palavra boa e palavra ruim, não é? Olha, igual que o irmão José Prego, o irmão tem uma palavra boa, né? Mas o outro irmão já não. Então, o que é palavra boa e palavra ruim hoje, né? Quando nós perdemos a identidade, nós trocamos a verdade pelo prazer. Então, até a palavra tem que nos dar prazer, né? Porque a gente precisa sentir alguma coisa. E aí a gente começou com esse papo de palavra boa e de palavra ruim. Palavra boa é aquela palavra que te faz chorar, que te faz estremecer, que te faz sentir alguma coisa. Essa é a palavra boa. A palavra ruim talvez é aquela palavra que não te faça sentir nada. Mas o cara está falando da mesma palavra, então é palavra boa, porque é a palavra de Deus. Agora essa coisa de palavra boa e de palavra ruim é porque nós perdemos a identidade e nós trocamos essa verdade pelo prazer. Então tem que chorar, tem que estremecer, tem que sentir. E se a gente não sente, a gente não faz. Eu quero dizer um negócio para você. Quando você não faz porque Deus não falou, também é pecado. Porque Deus te deu o livre-arbítrio e a inteligência para você escolher o que é bom. E encerrando, tem a história de um camelinho. E esse camelo vai até o outro camelo, né? Que é o seu pai. E diz assim, papai, por que nós temos essas pernas finas e compridas? Aí o pai diz assim, porque nós caminhamos pelo deserto, no deserto tem muita areia movediça. Então quando nós colocamos aqui a perna e temos pernas finas e compridas, nos diferencia dos animais de pernas curtas e grossas. Esses ficam lá e não conseguem sobreviver porque são pernas curtas e grossas. As nossas são finas e compridas, então isso serve. Passou mais um tempinho, o caminho, papai, por que nós temos esses cílios tão grandes? Ele falou, não, porque nós caminhamos pelo deserto e tem muita tempestade de areia. Então, quando vem a tempestade de areia que bate nos nossos olhos, nós fechamos e isso aqui nos protege. Passou um tempo, o camelinho vem e pergunta, papai, por que nós temos essa bolsa nos ombros? Aí, o camelo vem e diz assim, porque nós caminhamos pelo deserto. E no deserto tem muita falta d'água. Então, a cada 6 meses nós encontramos um oásis, nós tomamos água e fazemos um reservatório aqui. Durante os 6 próximos meses nós vamos consumindo essa água que nós armazenamos nessa bolsa. Aí o camelinho olha para o pai e diz assim, mas para que adianta tudo isso se nós estamos presos no zoológico? Então, esse papo era de 2 camelos no zoológico. Tinha tudo, mas estava preso. Tinha todos os recursos, mas estava preso.
Nós vivemos num país hoje que você mete o dedo na cara do presidente, entrega uma profecia para ele, você fecha essa rua aqui, faz um trabalho social, você entra em qualquer quebrada, você vai em qualquer lugar, porque a igreja evangélica brasileira, para muitos não, mas é uma igreja ainda respeitada, né? Tem muita liderança aí de respeito, né? Você vai em presídio, você vai em qualquer lugar. Nós temos tudo, mas parece que nós estamos presos no zoológico. Então, como disse no início para você, talvez isso não seja uma pregação, um estudo, né? Eu não tenho essa pretensão, mas que pelo menos seja uma provocação para a gente entender qual é a nossa função naquilo que nós chamamos de reino de Deus. Amém? Deus abençoe você. Maravilha.